seu pensamento, pois o preconceito tem que pode te pegar. Se já não pegou, né? Eu posso até morar na rua, mas a verdade nua e crua eu tenho que falar. Tome cuidado com seu pensamento, pois o preconceito tem que pode te pegar. Se já não pegou, né? Show preconceito, show preconceito, show preconceito. Eu quero paz, eu quero amor. Show preconceito, show preconceito, show preconceito. Eu quero paz, eu quero amor. Eu posso até morar na rua, mas a verdade nua e crua eu tenho que falar. Tome cuidado com seu pensamento, pois o preconceito bem que pode te pegar. Se já não pegou, né? Eu posso até morar na rua, mas a verdade nua e crua eu tenho que falar. Tome cuidado com seu pensamento, pois o preconceito bem que pode te pegar. Se já não pegou, né? Show preconceito, show preconceito, show preconceito. Eu quero paz, eu quero amor. Show preconceito, show preconceito, show preconceito. Eu quero paz, eu quero amor. Como será que é sair e poder voltar? Como será que é ter alguém pra confiar? Como será alguém te ouvir e não te julgar? Como será poder chorar sem se lamentar? A minha cor não representa a minha dor. Sempre foi difícil, mas a hora já chegou. É hora de mudar, de alterar, olhar dentro de si e se perguntar: eu sou melhor em quê? Superior por quê? Negro, feio, pobre, tô aqui pra aprender. Te enxergo como igual, mas não me leve a mal. Preconceito pra mim é irracional. Show preconceito, show preconceito, show preconceito. Eu quero paz, eu quero amor. Show preconceito, show preconceito, show preconceito. Eu quero paz, eu quero amor. Show preconceito, show preconceito, show preconceito. Eu quero paz, eu quero amor. Show preconceito, show preconceito, show preconceito. Eu quero paz, eu quero amor. Oh, 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 oh. E no preconceito a gente diz: show! Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica da justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas terras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz.
Olá! No estudo de hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão no Espiritismo. Nós vamos ter uma conversa sobre racismo e LGBTQIA+. Mas antes de começar, eu preciso agradecer o convite e destacar sobre como é importante podermos falar sobre Jesus nesse tema e o seu amor. Gostaria de deixar também minha saudação a todos e a todas que nos assistem. É um enorme prazer poder falar sobre temas tão importantes, tão atemporais, mas que ainda causam constrangimento ou medo em suas abordagens. E para falar sobre diversidade e inclusão no Espiritismo e termos uma conversa sobre racismo e a sigla LGBTQIA+, é importante reverenciarmos a nossa ancestralidade, aos nossos pais, aos nossos avós, aos pais dos nossos avós e todas as pessoas negras dos movimentos raciais brasileiros e todas as pessoas que começaram a luta LGBTQIA+, por direitos. As mulheres lésbicas, as travestis, as transexuais. E a todos esses eu inicio agradecendo, pois foram essas pessoas e por toda a sua trajetória e lutas que estamos no momento em que estamos, podendo debater e refletir sobre raça e sexualidade de maneira objetiva e consciente. Eu gostaria, na verdade, de dividir esse estudo em algumas partes, como se fossem uma espécie de capítulos, mas que conversam entre si. E nesse primeiro momento eu gostaria de falar sobre a doutrina espírita e como ela conversa com a gente, como ela fala aos nossos corações. Uma reflexão que eu gosto muito de fazer no início de quase todos os meus estudos, e onde eu tenho possibilidade de conversa com o próximo, é voltarmos a nossa mente para o nosso tempo de infância. Eu gostaria de fazer esse exercício com vocês. Voltar as nossas mentes, o nosso pensamento, para o nosso tempo de escola de ensino fundamental. Imagina a gente sentado em frente a um quadro, onde a professora com giz escrevia, Eu sou da época do giz, do quadro verde, e você tinha que copiar e ir assimilando aquilo tudo que ela estava colocando. Quando você terminava de copiar, ela explicava. Se a gente avançar no tempo e pensar no colegial, no ensino médio, o professor muitas vezes ele vai escrevendo e explicando ao mesmo tempo. E você tem que copiar, prestar atenção no que ele está falando e ainda entender aquilo tudo. Agora acrescenta a isso, a esse modo mais difícil, a matéria que você mais tinha dificuldade. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com matemática. E para mim era muito difícil conseguir anotar tudo e prestar atenção ao mesmo tempo e entender as explicações. Agora imagine um modelo espírita onde nós temos que ficar sentados e ouvindo, ou pegando modelos prontos. Aquele conteúdo muitas vezes teórico, sabe? A minha evangelização, em grande parte, foi assim. Eu fiz em São Paulo, na década de 90, e eu tinha que levar um caderno para evangelização. A tia, ela escrevia num quadro e nós copiávamos. E assim que a gente terminava, ela fazia um monte de pergunta. Por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou fazendo essa reflexão com vocês? Assim como o ensino tradicional, ele está pensando e refletindo sobre metodologias de ensino, entendendo que o pensamento acadêmico ele precisa dialogar com a vida para ter um melhor aproveitamento, a doutrina espírita ela não existe sem conversar, sem aplicabilidade, sem que a gente consiga ver no que ela vai conversar com a nossa vida, com as nossas realidades, com a realidade dos nossos jovens. Não existe doutrina espírita desaplicada da vida. Então a gente não pode ficar apenas na teoria. A gente não alcança ninguém ficando apenas num modelo de ensino teórico, se a gente não vê aplicabilidade naquilo. E aí então a gente pensa assim, Igor, mas a gente está falando sobre racismo. O que é racismo, então? Como que ele vai dialogar com a doutrina espírita? E eu gostaria de introduzir esse assunto com uma frase da Angela Davis, que é uma escritora, e ela nos diz o seguinte: numa sociedade racista,
não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. O que isso significa? Não basta sabermos na teoria o que é o racismo. E acredito que muitos de vocês que estão assistindo a esse estudo já viram alguma palestra nas últimas semanas, já participaram de alguma roda de conversa sobre o racismo. Então a gente já sabe mais ou menos o que é. Principalmente se você for negro, nós já temos isso mais pautado, nós já sabemos o que vivenciar isso. Se você não é uma pessoa negra, você está sabendo, você está se informando. Nós temos visto na mídia o que é o racismo e a cada dia mais podemos observar como ele se apresenta. A Angela Davis, nessa frase, ela nos convida a um próximo passo. O que eu vou fazer com essa informação que eu tenho? E é sempre importante dizer que nós estamos pretos ou estamos brancos. Nós estamos nessa posição temporalmente. Mas aí as pessoas me perguntam, então isso quer dizer que eu tenho que lutar contra o racismo só porque eu posso reencarnar preto? Não, porque senão isso seria egoísmo. A gente não estaria fazendo uma luta com atitudes concretas. Nós estamos fazendo apenas porque a gente acha que a gente um dia pode nascer assim, mas efetivamente nós não estamos fazendo uma modificação. É uma lembrança de que as nossas existências, elas nos colocam em diversas experiências para que a gente possa lutar contra as diferenças e pelo bem de todos. É uma possibilidade, quando a gente fala sobre o processo reencarnatório, por busca de equidade. O ser antirracista é isso. É ter atitudes anti o racismo, aquele que é escancarado, o racismo estrutural, o genocídio das pessoas pretas nas favelas, o encarceramento em massa, a intolerância religiosa para as religiões, principalmente de matriz afro, entre outros, né? E aí as pessoas me perguntam às vezes, falam assim, mas então eu sou branco, essa luta não é minha. E aí a gente retoma um conceito que a gente tem falado muito nos últimos tempos, chamado lugar de fala. O que é o lugar de fala? Ele não significa que você, que está participando desse estudo, que é uma pessoa branca, não possa falar sobre o assunto. Ele é um contrário. Ele diz que as pessoas brancas, elas já falaram por muito tempo sobre nós e por nós. Desde que haja base, você pode falar sim, você não está impossibilitado de falar. Mas agora eu estou pedindo essa voz, eu estou pedindo esse lugar de fala que ficou tanto tempo silenciado. E quando eu falo que haja base, é que você estude. Não adianta a gente pegar conceitos de internet, de redes sociais e fazer uma aplicabilidade daquilo. A gente precisa estudar com profundidade para que nós possamos sim entender e saber como trabalhar aquilo. Se você não estiver numa situação, na condição de oprimido, no caso do racismo, você não vai saber o que é aquela experiência, desculpe. Mas isso não vai deslegitimar você de apoiar a causa. E estar junto no enfrentamento das desigualdades. Você pode e deve estudar, se interessar e se aprofundar no tema. Existe no Brasil uma coisa chamada mito da democracia racial. Ele diz que o fato de nós sermos um povo miscigenado, uma mistura de pretos, europeus e indígenas, nós vivemos numa harmonia racial. Mas basta a gente pegar os dados de quantidades de negros no Brasil, que o IBGE mostra que os negros e pardos são maioria, e nós observamos fazer um cruzamento de dados onde está a concentração de riquezas. Quais e quantos negros, por exemplo, nós vemos como líderes de grandes empresas? Ou uma coisa que está mais próximo da gente, representados na televisão. Em quais papéis essas pessoas negras estão representando? Entre outros aspectos, nós podemos fazer essa reflexão. As grandes dificuldades são ainda maiores, as dificuldades elas são ainda maiores quando a cor da pele entra em destaque. Porque a pele sempre vai chegar na frente. A gente vai sempre observar primeiro a cor da pessoa. Isso está dentro do racismo estrutural. Isso está dentro do racismo que a gente convive diariamente. O discurso de somos todos iguais
que somos uma mesma raça, realmente, biologicamente, nós somos todos raça humana. Mas socialmente falando, esse discurso ele não se fundamenta, porque nós não somos todos iguais. Isso é lei de sociedade. E aí vamos lá para o Evangelho, para Kardec. A lei de sociedade ela nos mostra isso. Nós somos diferentes e é através dessa diferença que a gente cresce. Se nós fôssemos todos iguais, a gente não teria como, com quem crescer. A gente precisa do diferente. E a gente precisa fazer com que esse diferente também seja incluso. No Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, Kardec pergunta aos espíritos na questão 829 se há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens. Ele está falando aqui sobre a escravidão. E a espiritualidade ela é muito objetiva quando ela diz que toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso das forças e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. E Kardec comenta que a lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Isso em uma época que ainda não havia tido a abolição, por exemplo, no Brasil. Eu vou continuar nesse estudo levantando muitas perguntas para a gente poder refletir. A primeira que eu deixo, e que eu vou. E é importante a gente destacar que as minhas perguntas elas não têm resposta. São perguntas de reflexão que eu espero que você que esteja assistindo possa depois pausar o vídeo, voltar ao vídeo e pensar nisso. Quantas pessoas negras existem na nossa casa espírita, na minha casa espírita? Onde elas estão? Na diretoria, na evangelização, nas obras sociais? E aí uma segunda pergunta minha essa foi um combo de pergunta, né? Dos espíritos desencarnados que você conhece a fisionomia ou a história, por exemplo, pense agora, faz uma reflexão de quantos espíritos desencarnados você conhece. Quantos deles são negros? Quantos desses espíritos são negros? E aí uma terceira reflexão. Então a gente falou aqui dentro da casa espírita do âmbito dos desencarnados, e uma terceira reflexão é: quais oradores negros você conhece e que têm notoriedade dentro do movimento espírita? Vou continuar a nossa explanação. Nós temos outro assunto que é intimamente ligado a isso quando nós pensamos em diversidade. Que aqui eu vou entrar naquilo que eu iniciei falando aquela sopa de letrinhas, aquele monte de letras, LGBTQIA+. Continue o pensamento na quantidade de negros nesses espaços que eu citei dentro da casa espírita, em quais tarefas eles estão, os espíritos desencarnados, mas vamos continuar a nossa reflexão e a gente vai continuar pensando sobre isso. E aí eu gostaria que vocês me acompanhassem o seguinte, eu comecei falando aquele monte de letra, né? O que elas querem dizer? E aí, para quem não sabe, a nossa sigla, essa sigla LGBTQIA+, ela se diferencia entre orientação sexual e identidade de gênero. E é importante que nós falemos isso para dar a devida visibilidade ao assunto. Historicamente, essa sigla ela nasce como GLS. Para quem já tem um tempinho a mais, como é meu caso, eu já tenho 30 anos, vai relembrar dessa sigla que até hoje muitas pessoas falam, GLS, que é gays, e gays são homens que gostam de outros homens, lésbicas, mulheres que gostam de mulheres e simpatizantes. Simpatizante era aquela pessoa que falou assim, olha, eu estou aqui passando, deu tchau, o pessoal colocava na sigla. E a gente entendeu que não havia essa necessidade, não havia essa prioridade. Posteriormente, entendendo uma necessidade maior de protagonismo e a visibilidade lésbica, porque querendo ou não, nós estamos numa sociedade essencialmente machista, o homem ele sempre tem uma prioridade, o homem ganha mais, o homem não sofre os mesmos assédios que as mulheres, nós temos uma lei de feminicídio que protege as mulheres exatamente por isso. Então, pensando nisso tudo, nessa visibilidade lésbica, as mulheres assumem a posição na sigla quando ela se torna LGBT. E aí, o L de lésbicas, o G de gays, o B de bissexual.
São as pessoas que se atraem emocionalmente, fisicamente, sexualmente, tanto por homens quanto por mulheres. Isso não quer dizer que elas são indecisas, não. É apenas a maneira delas se relacionarem. E o T é quando a gente inclui não a orientação sexual, mas a identidade de gênero. São as pessoas que são travestis ou transgêneros. Elas, muitas das vezes, e aí a gente vai passar isso rapidamente, eu, Igor, sou um homem que nasci como homem. Quando o médico me tirou, olhou meu aparelho genital e falou assim, é um menino, eu me identifico como menino, então eu sou um homem cis. É um S e S. C e S, desculpem. C e S. Se você é uma mulher que quando o médico te tirou, olhou e falou assim, nossa, ela tem um aparelho reprodutor feminino, então é uma menina. E a gente fala o quê? Fala assim, então se é uma menina, e ela se identifica como menina, ela é uma mulher cis. Agora, se quando eu olho, por exemplo, se o médico tivesse me tirado, e aqui um exemplo mesmo, bem entre aspas, tivesse olhado e falado, é um menino. Mas no meu desenvolvimento eu não me entendesse como menino, eu me entendesse como uma mulher, eu percebesse que eu estava num corpo inadequado a mim, e eu tivesse feito mudança, eu seria uma mulher. Então eu seria uma mulher trans. E se eu nascesse biologicamente como mulher, mas fizesse uma alteração para me entender como homem, minha readequação de gênero, eu seria um homem trans. E por que eu faço toda essa fala, né? Vale deixar destacado aqui, gente, que a minha fala ela é sempre permeada pela minha existência, obviamente. É o meu lugar de fala contra um homem preto, um homem gay, que me faz, nesse momento, abordar dessas maneiras. Então, a minha experiência de vida, ela permeia toda a minha fala. Então, provavelmente eu posso falar alguma coisa equivocada, por isso que é importante que todos estudem. Como eu já havia dito inicialmente, e agora pensando nessa questão, nós temos que destacar a importância das lutas das mulheres lésbicas, das pessoas bis, das não binárias, e principalmente das travestis e transexuais que estão à frente das lutas para que hoje em dia eu possa me afirmar quem eu sou. E aí chega a letra inteira, né? E o I, o que, o I e o A e o mais, Igor? E aí a gente vai pensar o seguinte, a gente já falou de LGBT, o que é de queer, que é um estudo que está sendo feito, na verdade, constantemente, e é um termo guarda-chuva que a gente chama, que abarca as pessoas não binárias, que abarca as pessoas de qualquer outra demanda que a gente não tenha ainda É um termo guarda-chuva. É um termo guarda-chuva que vai abarcar as pessoas não binárias, que vai abarcar os demissexuais. Enfim, são diversos aspectos que se encontram ali. O I de intersexo, que são as pessoas que antigamente que nascem, né? E antigamente também tinha um outro nome, mas que hoje em dia é mais pejorativo, mas que nascem tanto com aparelho reprodutor masculino quanto feminino. O A de assexuado, aquela pessoa que não tem atração sexual da mesma maneira que outras pessoas têm. E o mais, que também abarca todas as outras que a gente não colocou aqui. E o que falar sobre um movimento que busca a todo instante a sua sobrevivência no Brasil? Segundo um dado publicado pela ONG Transgender Europe, em novembro de 2016, o Brasil é o país que mais mata transexuais. E aí eu vou começar novamente a fazer perguntas. O que as nossas casas espíritas estão fazendo para acolher essa população? Onde nós estamos? Socialmente, nós distribuímos frases LGBTfóbicas constantemente e as reproduzimos sem perceber. Quando nós taxamos uma pessoa LGBT de abusador da sexualidade na reencarnação passada, ou dizemos que ela pode ser lésbica ou pode ser gay, mas que não precisa aparentar, ou até mesmo que ela deve sublimar a sua sexualidade,
ou que ela nasceu no corpo que ela precisa, então ela não pode fazer nenhuma modificação, isso tudo são agressões psicológicas que provocam adoecimento mental. Desde 2016, o Grupo Gay da Bahia, o GGB, ele inclui o suicídio no seu levantamento de mortes violentas contra LGBTs. E comparando o ano de 2016 a 2018, houve um aumento de 284% no período para essa população. 284% de 2016 a 2018. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela nos diz que cada espírito é um ser com uma programação própria, fruto de suas realizações pessoais. Não se pode examiná-los e julgá-los em grupo. O que isso quer dizer? Que cada experiência é uma experiência. Nós não podemos dizer que ele ou ela é assim por conta disto ou daquilo. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele tem um capítulo falando sobre homossexualidade, e ele nos diz que, observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, ele já não está falando aqui como se fosse pode ser uma prova, pode ser uma experiência, uma expiação. Então aqui ele já aborda falando que existem diversos motivos. É forçoso se lhe dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. No contemporâneo, na contemporaneidade, tem surgido boas referências sobre o tema. Ótimas palestras online, que eu adoro assistir, porque são inclusivas, como Andrei Moreira, Adeilson Salles, Marlon Rickdal e até o próprio nosso Chico Xavier. Mas parece que nós nos travamos em um único ponto, as causas da homossexualidade. E que geralmente, quando vamos abordar sobre isso, vem acompanhado de um pensamento sobre abuso dos recursos sexuais. O Andrei Moreira, ele aborda no seu livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que estava por aqui, pelo menos 5 causas. Eu aproveito para refletir aqui, repetir e refletir sobre a frase de Joana de Ângeles, quando ela fala que cada espírito é um ser com uma programação própria, fruto de realizações pessoais, e que se não pode examiná-los e julgá-los em grupo. Eu pergunto para vocês, alguém já parou para pensar por que nasceu hétero? E aí sabe por que não? Porque isso é normal. Entre aspas, né? Isso é normal. A partir do momento em que nós taxamos algo como normal, o outro ele vira necessariamente um não normal. Não sei se vocês conseguem acompanhar esse pensamento. Isso quer dizer o quê? Nós criamos uma dicotomia. O jovem LGBTQIA+, ele cresce com uma sensação de anormalidade, como se fosse algo muito ruim ser quem ele é. Porque é como se fosse, nossa, essa vai ser a minha expiação. É o pensamento que fica. E como se já não bastasse os olhos da sociedade, ele ainda tem que passar e pensar que tem uma gama de espíritos que também estão julgando ele, no campo do invisível. E eu acho isso extremamente perverso. Quando nós vamos falar sobre LGBTQIA+, e usamos o discurso também, um outro tipo de discurso que a gente usa. Mas tem tanto hétero que é muito mais promíscuo, tem héteros que fazem pior em público. Você reduz uma questão afetiva de um ser humano a uma condição sexual. É como se ser LGBTQIA+, fosse apenas sexo, quando na verdade isso invisibiliza toda essa população. Um sistema de comparação, ele nunca resolveu. Não adianta a gente achar que agora essas coisas vão resolver. Porque imagina uma pessoa que está triste. Ela está chorando. Você chega para ela, naquele momento que ela está ali triste e tudo mais, e fala assim, olha, não fica triste não. Tem tanta gente que está numa situação tão pior. Ela vai simplesmente secar as lágrimas e falar assim, nossa, agora eu melhorei. Estou muito mais feliz, muito obrigado. Você entende?
é você reduzir as pessoas. Você necessariamente as condena na sua fala. É como você dizer assim, você está errado, mas tem gente que está mais errada ainda. A espiritualidade, ela nos aponta em diversos livros sobre o bom uso das nossas sexualidades. Mas ela nunca ficou concentrada nos homossexuais, nos LGBTs, porque isso é uma condição humana. Mas ainda parece que é mais interessante relembrar disso quando nós falamos sobre uma população LGBTQIA+. Nós precisamos entender o que é essa sublimação que a espiritualidade pede a todos, a todas, a todos. E não é abstinência. Isso é muito importante. Então a minha pergunta ela seria: por que querem saber as causas da homossexualidade quando nós não somos uma pessoa nessas condições? O que isso muda? Para que eu quero saber? Porque para uma pessoa LGBT pode ser uma tentativa de autoconhecimento, descoberta de uma própria espiritualidade. Quando Joana diz que cada espírito é um ser, uma programação própria, que não se pode examiná-los em grupo, por que não fazemos, por exemplo, então, um encontro de acolhimento para essa população? Por que não normalizamos conversas sobre sobre o assunto para que elas não fiquem exclusivamente no campo sexual? Chamar palestrantes que abordem sobre o tema, especialistas sobre o campo da ciência. Nós temos que retomar ao Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade nos orienta através da lei de progresso e da lei de sociedade, que é preciso do outro para o crescimento individual e coletivo. E que é preciso lutar contra preconceitos para que haja um verdadeiro progresso. Pergunta 799. Até aconselho para quem quiser buscar depois, pergunta 799. Igor, mas então, você falou disso, você falou sobre racismo lá no começo, agora você já entrou em outro assunto. O que uma coisa tem a ver com a outra? E nós precisamos estudar o mundo, assim como nós estudamos temas doutrinários. Afinal, o que a doutrina espírita é, se não uma religião, mas também ciência e filosofia? Precisamos de um pensamento crítico, tem de haver a troca, a conversa, um debate saudável. A dúvida ela precisa ser elucidada. Em ambos os casos, tanto no caso de racismo quanto da sexualidade, esses grupos eles são chamados de minorias. Muitas das vezes acusam eles de serem vitimistas, que querem mais leis do que os outros, e não percebem que essa busca é uma busca de sobrevivência, de oportunidades, de direitos iguais, da não violência. E aí eu faço um convite para vocês. Esse é o momento de nós colocarmos o amor como potência. E o que eu chamo de amor como potência? É viver e vivenciar o amor, não falar apenas de amor. Eu li esses dias uma definição ótima na internet sobre o que é diversidade de verdade. E eu vou pedir permissão para ler aqui para vocês. Ela dizia o seguinte: diversidade não é só inserir várias pessoas de vários grupos num espaço ou instituição. Diversidade não é salada de fruta. Você não tem que pegar um preto, pega um indígena, agora dá um toque especial com uma trans e finaliza com a pessoa gorda. Não é isso. Diversidade é colocar sujeitos diversos não só como participantes, mas como líderes. Pessoas que sentam à mesa para falar, serem ouvidas, tomar decisões. Fora disso, é campanha publicitária de banco. E aí eu vou para o Evangelho, em Mateus, capítulo 25, dos versículos 34 a 40, onde Jesus faz o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo:
Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade eu vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Este é o amor do Cristo. Este é o amor que o Cristo nos conclama e nos solicita. As nossas práticas nas casas espíritas, elas não podem ser dissociadas dos atos de coragem, de exemplificação, de protagonismo que Jesus nos pede. Não há mais tempo de preencher espaços em branco para passar tempo. Nós não podemos cair no hábito ruim que Emmanuel nos chama a atenção, quando diz por vezes que no desenrolar das reencarnações nós acabamos caindo em hábitos qual barco sendo levados pela maré. Nós não observamos aquilo que estamos vivendo. Nós só estamos repetindo as mesmas coisas da qual nós fomos introduzidos socialmente. Então, o que nós estamos fazendo e como estamos vivendo nossas vidas e nossas realidades nas nossas casas espíritas. Como nos ensinou Francisco de Assis, na sua primeira frase da sua oração, que sejamos instrumentos de vossa paz. Eu gostaria de deixar aqui um conceito para que vocês possam buscar posteriormente se aprofundar num termo. Ele se chama interseccionalidade. O que é esse termo, né? Esse termo. Nós temos que lembrar que nós vivemos uma sociedade, como eu falei, machista, patriarcal, hétera, branca, cis. Esse é o perfil da elite dominante. É esse o perfil que fica mais vigente no Brasil. A interseccionalidade, depois vocês podem procurar, ela é pensada como uma categoria teórica que focaliza múltiplos sistemas de opressão. Em particular, ela articula raça, gênero e classe. Como eu disse inicialmente, nós não somos iguais. Nós somos únicos, diversos, singulares. E cada um com uma experiência. Eu não posso falar, por exemplo, aqui sobre uma experiência de assédio que uma mulher passa, assim como uma pessoa hétera não vai saber o que é sofrer homofobia. Há um portal na internet chamado Gelé10. Eles têm vários artigos maravilhosos e há um texto muito bom sobre esse tema. E em um trecho dele ele diz o seguinte: a interseccionalidade ela faz parte do caminho para reconhecer nossos próprios privilégios e posições, interpretar a coletividade de forma mais justa e, principalmente, transformar esse reconhecimento em combustível de mudança política. Se alguém depois desejar mais referências, pode procurar no Google o termo. Aliás, eu aconselho bastante. Ou também pode me procurar minhas redes sociais, que eu estou sempre aberto para que a gente possa conversar, né? E aí, continuando o nosso estudo, nossa linha de pensamento, quando eu falei há pouco sobre Emmanuel, quando ele fala sobre o hábito, isso está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20. Ele fala conosco e ele informa que esse hábito ele é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Até aí tudo bem. A gente está falando aqui que são hábitos que a gente vai repetindo até que a gente entre numa rotina. Existem hábitos bons, caminhar de manhã, meditar antes de dormir, mas também tem hábitos bem ruins, o da maledicência, o de desprezar sentimentos alheios, o hábito de reproduzirmos termos e questões racistas. Ele então nos alerta o seguinte: nós encarnados, e aí abre aspas, herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas existências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos ao quais nos ajustamos sem resistência.
Fecha aspas. O que isso significa? Nós aceitamos os hábitos aos quais não nos agregam. Os que são mais fáceis, a gente está sempre pela porta larga, né? Os que não nos direcionam para o caminho do amor, para que a gente possa potencializar esse amor. Que nós reencarnamos e reencarnamos e continuamos qual barcos sendo levados pela correnteza. E eu acho isso muito forte. Ser barcos levados pela correnteza. Que nós nos ajustamos aos movimentos que não nos agregam sem resistência. E eu vou falar sobre resistência. Quem é a maior resistência que nós temos como exemplo? Quem é esse exemplo de resistência e que fala assim, olha, vou mudar isso daqui porque do jeito que está, não está bom. E eu trago Jesus novamente para a nossa reflexão. Jesus, um popular, era um homem que falava para as massas, que agregava. Jesus era um refugiado, um revolucionário. Ele era alguém que queria transformar a sociedade. E eu sempre falo que a gente tem um reflexo aqui das nossas juventudes, né? Uma juventude inquieta, que quer mudar o mundo, incomodada com esses padrões impostos pela sociedade. Os nossos jovens, eles são Jesus. Eles são centelhas de luz que precisam ser estimuladas. E qual será esse combustível se não a doutrina espírita? Nós estamos em um momento em que nós precisamos observar como a doutrina espírita é atual e aborda tudo o que às vezes nos causa dúvida. Quando eu falei de Jesus, falei de um homem refugiado que encontrou as fronteiras abertas quando o rei ordena a matança dos primogênitos. Jesus era o primeiro a acolher as mulheres, apesar de uma época onde a mulher era subjugada. Nós temos que lembrar que se hoje em dia nós ainda estamos lutando para que as mulheres tenham os direitos iguais, naquela época isso ainda era absurdamente desigual. Jesus era revolucionário. Ele acolhe a mulher adúltera, ele protege ela de ser apedrejada e a trata como uma igual. Ele recebe a mulher hemorroísa e a eleva, mostrando que ela era pura e de muita fé. No óbolo da viúva, por exemplo, ele trata a mulher viúva com dignidade e respeito. Jesus, então, ele acolhe a adúltera, ele acolhe aquela que é suja aos olhos da sociedade, ele acolhe aquela que é esquecida e pobre. Jesus é exemplo de igualdade. Está na Bíblia. Jesus, em sua época, elucidou a importância de temas que até hoje discutimos: igualdade, equidade, igualdade de oportunidades. E é importante ressaltar que aqui eu falo de um Jesus negro, um homem com características físicas condizentes com o país em que ele nasce. Kardec e todas as belíssimas obras, elas nos ajudam a entender melhor o que é o Espiritismo. Elas também contextualizam o cotidiano. E as pessoas falam assim, né? Ah, Igor, mas eu não sei falar sobre isso. Eu não tenho embasamento sobre isso. E eu falo assim, gente, a gente sabia o que era reencarnação até estudar? Eu sabia o que era mediunidade até estudar? Por que então a gente não pode se debruçar em temas que nós não temos domínio, assim como esses outros? Por que nós não podemos nos debruçar sobre temas que nós não temos experiências? Nós podemos e devemos sim chamar pessoas que tenham base também, pessoas que saibam, que sejam estudiosas sobre o tema, mas nós não podemos abrir mão das nossas responsabilidades. Muitos, principalmente dentro de nossa casa espírita, nossos irmãos desencarnados, a nossa própria consciência, ela espera de nós. Assumimos uma missão de evolução. E aí eu adoro essa frase que é com grande poder vem uma grande responsabilidade, né? Esse estudo, gente, ele apresenta alguns pontos introdutórios sobre esses assuntos. De maneira alguma, em 40 minutos, eu vou conseguir abordar isso tudo e trazer com que isso tudo ele faça sentido, que você absorva tudo. Não.
ele é mais uma provocação, para que a gente possa sair daqui pensando nisso tudo, em como eu vou movimentar isso e como eu vou buscar fazer essa diferença. É importante entender também que o mundo está em evolução, assim como os estudos sociais, né? As ciências humanas e sociais elas estão evoluindo e muito. Daqui a um ano, provavelmente, esses dados que eu passei para vocês, e até mesmo provavelmente conceitos, eles podem estar defasados. Por isso a importância de estudarmos e refletirmos constantemente sobre o que estamos fazendo em nossa sociedade e como podemos exercer a modificação que desejamos, para que nós possamos caminhar para um mundo de regeneração, sem nenhum tipo de violência, com direitos iguais, com oportunidades para todos, com educação, saúde, segurança, moradia. Eu gostaria de fechar aqui com duas falas. Uma do meu mestre, da pessoa que eu sigo, que eu acredito, que é Jesus, e outra de um homem encarnado que aborda Jesus com muito amor, com muito carinho, e que eu acho que é um exemplo de fala sobre Jesus, que é o pastor Henrique Vieira. Jesus ele nos fala em Mateus capítulo 12, versículo 34, uma frase que eu acho maravilhosa, principalmente quando nós pensamos em diversidade, inclusão e preconceitos, que é Mateus capítulo 12, versículo 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. E o pastor Henrique Vieira fecha dizendo o seguinte no meu estudo: viver significa não normatizar o ódio, ainda ter capacidade de se emocionar com a vida, ainda ter capacidade de brincar, de divertir, de estender a mão, de oferecer um abraço quente. Atitudes singelas que dão à vida sentido, mesmo quando tudo parece sem sentido. É olhar para dentro, amar a humanidade e a brincadeira infantil, salvando esse mundo adultocêntrico, chato e careta. Amar o próximo é se acolher. Muito obrigado. Fiquem todos em paz e que possamos ter a oportunidade diária de olhar os ensinamentos, de absorver os ensinamentos, de melhorar com eles e, acima de tudo, que possamos estar atentos às instruções, ao momento que a espiritualidade superior nos guia, pois eles são sempre conosco. É a nossa vibração que muitas vezes não nos deixa estar com eles, estar no sentido vibracional. Então que possamos estar vibrando com eles para que esse afeto, esse carinho, essa compaixão chegue até nós, principalmente no momento que estamos vivendo. Que possamos ter todos um bom momento, que você que me ouve nesse momento possa receber todo esse afeto, esse carinho que eu emano através dessa fala, com os meus sentimentos e com as minhas vibrações de muito amor e de muita gratidão por essa oportunidade.